né, onde vão os frangos. E daí existe um cano que vai no chão, né, no aviário, onde que corre as caixas em cima, porque senão não tem como transportar, né? É muito pesado, então faz uma quantia de pilhas de caixa e vai escorregando em cima desses canos, né? E até o caminhão. Mas antes, o caminhão passa por uma desinfecção. É uma maneira de garantir que nenhuma contaminação entre na granja. Então, primeiramente ele vai entrar, ele vai passar pelo arco de desinfecção, né? Vai fazer a desinfecção de todo o veículo, né? Caminhão, caixas, né? Ele vai se posicionar na lateral do aviário. O produtor já vai ter posicionado os canos de carregamento, tá? E em seguida a equipe chega e começa a descarregar as caixas e jogá-las para dentro do galpão. Aí lá tem eles chamam de rampa, que é uma esteirinha que leva para cima do caminhão. E daí a equipe vai empilhando as caixas no caminhão, onde que vai para o abatedor. Então as aves são colocadas na caixa, tá? De acordo com o peso médio delas, vão ser colocadas, um exemplo, 6, 8, 9 aves por caixa, vai ser de acordo com o peso médio delas, certo? Então a equipe de apanha faz esse procedimento, coloca elas dentro da caixa, a caixa é fechada, eles fazem um empilhamento, né? E retornam ela para o caminhão para serem carregadas. A apanha das aves geralmente é feita nas horas mais frescas do dia. A partir do momento que as aves são carregadas e estão no caminhão, tá? O produtor faz a molha, tá? Que é o famoso molha-frango, tá? No caso da nossa unidade ele é feito, tá? E auxilia na questão do bem-estar das aves, né? Então, a partir do momento que o caminhão é molhado e ele está em movimentação, ele auxilia na refrigeração das aves. Para o avicultor, ver as aves no caminhão é um momento de realização. O resultado de um trabalho feito com amor e dedicação. Orgulho porque foi mais um lote, né? E torcendo que dê tudo certo, né? Obrigada pela sua companhia. Nosso programa de hoje fica por aqui. Eu espero que a sua tarde seja muito produtiva. E amanhã, já sabe, estaremos aqui no mesmo horário, às 11h30 da manhã, com mais informações dos setores de aves e suínos. Até lá! Ligados e integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino. Saúde animal. Você já baixou o aplicativo Lance Rural aí no seu celular? Basta ir na sua loja de aplicativos, buscar e baixar o Lance Rural. Feito o download, faça o cadastro e você já acessa a agenda e lista de eventos. Ao clicar em um evento ao vivo, como por exemplo um leilão, você já consegue assistir. E você consegue acessar o catálogo, vídeos e conteúdos daquele leilão sem deixar de acompanhar os lances. Você também pode participar dos leilões dando lances através do WhatsApp da leiloeira, clicando em apenas um botão dentro do leilão. O aplicativo Lance Rural ainda te avisa quando o leilão vai começar, enviando notificações direto para o seu celular. Assim, você não perde nenhuma oportunidade. Baixe já a mais moderna e completa plataforma da Pecuária Nacional. Disponível na Google Play e Apple Store. Vem aí a AgroTeams, o maior evento do agro da região norte do Brasil e a primeira carbono neutro do país, para inovar e demonstrar as tendências de mercado e novos negócios. A AgroTeams 2023 mostrará a importância do compliance na gestão da propriedade, nos sistemas de produção, proporcionando transparência, difundindo conhecimento e apresentando tecnologias sustentáveis. De 16 a 20 de maio, Governo do Tocantins, trabalhando e cuidando de todos. O
protagonismo de quem nasce para a vida no campo, a alegria de quem ama o que faz, a lida diária, o suor de cada dia, as delícias feitas com maestria, do pequeno ao grande produtor. A paixão pelo leite é o que nos move. Desbrave com a gente os caminhos do ouro branco pelo Brasil. Ouro Branco, leite e progresso. Alô, minha família do Canal Rural. Tô passando aqui para fazer um convite especial para vocês. Viajar com o Odair Terra pelo Brasil, à procura dos novos talentos da nossa querida e boa música sertaneja. Entretenimento, alegria é aqui no Odair Terra. Todas as terças-feiras, às 8h30 da manhã, sexta-feira, às 6h30 da tarde e aos sábados, às 7h30 da manhã. São os encontros do Odair Terra com você, minha família, do Canal Rural. Conto contigo nesses 3 horários. Fique com Deus. O produtor rural conhece os desafios de produzir com sustentabilidade. E a Agro Brasília traz o que há de mais inovador em soluções tecnológicas para superar esses desafios. Pesquisas, insumos, máquinas e implementos agrícolas, pecuária, veículos e muito mais. Agro Brasília 2023. Tecnologia para sustentabilidade. De 23 a 27 de maio no Parque Tecnológico Ivaldo Sense. Participe! Curiosidade do Agro. Você sabia que somos o maior do mundo em produção de laranjas? Porém, poucos sabem que o Brasil é o maior produtor de laranja do mundo. A área total de plantio é estimada em 800 mil hectares. E para conseguir esse feito, nem precisamos somar toda a produção da fruta no Brasil. O estado de São Paulo é o maior produtor, respondendo por 53% do total produzido no Brasil. E aí, gostou? Fique ligado, já já tem mais! Boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yael Bonfim e no programa de hoje você vai ver. Vamos falar sobre o mercado de carbono que está sendo lançado hoje, um relatório com dados inéditos sobre a captura e o armazenamento de carbono no Brasil. Será que tem novidades? No Rio Grande do Sul, o projeto Aliança Mais, que alia a maior produtividade para a agropecuária associada à conservação, vai ser supervisionado pela Agência Francesa de Desenvolvimento. A previsão de investimento é de 7 milhões de euros ou 40 milhões de reais. E não é só isso não, ainda tem um levantamento da Confederação Nacional de Municípios que aponta que os eventos climáticos causaram prejuízos de quase 300 bilhões de reais à agropecuária brasileira entre os anos de 2013 e 2022. E olha que tem número aí nessa conta, hein, gente? Fica comigo porque o Planeta Campo está começando agora. Começamos o Planeta Campo destacando que hoje nós vamos falar por aqui sobre extremos climáticos. Um dos pilares para tentar reverter esse problema é a redução das emissões de gases de efeito estufa. A meta do Brasil é diminuir essas emissões em 50% até 2030. E uma das estratégias que fazem parte desse pacote é zerar o desmatamento ilegal até o fim dessa década. Para isso, o país pretende ir reduzindo gradativamente o desmatamento. Então eu te pergunto, como é que o Brasil vai escalonar a redução do desmatamento ilegal? Vai ser em 15% até 2024, 40% até 2026 ou 50% em 2027? Ou todas essas alternativas juntas? O que você acha? Participe com a gente, manda aí a sua resposta, o que você acha que está certo. Para mandar a sua participação, a sua resposta para a gente, é só você acessar o nosso WhatsApp por meio desse QR Code que está aparecendo aí no cantinho da sua tela, embaixo. Aponta a câmera do seu celular para ele agora e aí você clica depois no link que vai aparecer na tela do seu smartphone.
Outra forma bem fácil para você se comunicar com a gente é salvando o nosso número e chamando a gente no WhatsApp da forma tradicional, né? Então anota o nosso número, é o 11 94379 7041 e eu estou esperando aí a sua mensagem e no final do programa a gente vem com a resposta do nosso público. E hoje está sendo lançado um relatório com dados inéditos sobre a captura e o armazenamento de carbono pela CCS Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos. Vão ser apresentados números sobre as possibilidades relativas ao mercado de carbono no país, incluindo as perspectivas anuais sobre quantas toneladas de CO2 podem ser retiradas da atmosfera pelo Brasil, setores e regiões mais poluentes, como aqueles que têm o maior potencial para captura e armazenamento de carbono. Quem vai falar então sobre isso com a gente agora é a Isabela Murbach, que é advogada e cofundadora da CCS Brasil. Seja muito bem-vinda aqui ao Planeta Campo, Isabela. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Obrigada, o prazer é todo nosso, Isabela. Então, a gente sabe que o mercado de carbono está em expansão no Brasil e no mundo. Então, me conta quais que são as perspectivas reais do país aí nesse mercado que a gente quer tanto começar a acessar cada vez mais, né, Isabela? Acho que aqui o Brasil tem importantes perspectivas, não só do ponto de vista de soluções baseadas na natureza, que essa solução que a gente discute o tempo inteiro sobre reflorestamento, sobre restauração florestal e a importância de fazer esses projetos de restauração florestal, não só do ponto de vista de mercado de carbono e de descarbonização, mas de proteção da nossa biodiversidade. E tem também a solução baseada em tecnologia. O Brasil tem muito potencial para a implementação de soluções baseadas em tecnologia, como a captura e o armazenamento geológico de carbono. Então, tem muitas opções no prato do Brasil para implementar técnicas de descarbonização. Legal, Isabela. Eu queria, então, aproveitar para te perguntar o que seriam, né, essas tecnologias aí que você mencionou. Explica um pouquinho para o nosso público entender do que a gente está falando quando a gente fala dessas tecnologias de captura. As tecnologias de captura são tecnologias industriais, né, processos industriais em que a gente consegue capturar o CO2 que seria emitido em plantas industriais ou plantas de geração de energia. Então, ela seria emitida, aquela chaminé clássica que a gente vê, a gente consegue acoplar uma infraestrutura nessas ditas chaminés e separar o CO2 que seria, uma vez emitido para a atmosfera, a gente consegue capturar esse CO2 e transportar ele até um local de armazenamento. Esse armazenamento acontece a 1.000, 2.000 metros de profundidade, ele é armazenado nos poros das rochas que estão no subsolo. Então, é uma cadeia de processos que vem desde a captura até o armazenamento de CO2. Que interessante, né, saber disso, muito bacana. Agora, Isabela, você poderia adiantar alguma coisa do que vocês vão divulgar aí nesse relatório às 6 da tarde hoje? Consegue trazer alguma coisa já pra gente? Claro, a gente fez um levantamento olhando os principais setores emissores no Brasil, e aí sem contar as soluções baseadas na natureza, né? Muito mais setor industrial e de geração de energia, e conseguiu identificar que, primeiro, a gente tem um potencial muito concentrado no Sudeste, 48% da nossa capacidade de captura está no Sudeste. E por que isso acontece? Porque as nossas principais indústrias e a produção de etanol está muito concentrada no Sudeste e no Centro-Oeste. E uma outra coisa que a gente conseguiu identificar é que só no estado de São Paulo, a capacidade que a gente tem de capturar CO2, segundo as estimativas atuais, e aí a gente considera ano de 2021 e 2022, a gente tem capacidade de capturar 40 milhões de toneladas de CO2. Na prática, isso significa que a gente, só no estado de São Paulo, tem capacidade de capturar o que, operando no mundo, a gente tem hoje. Então, o número de projetos que a gente tem operando no mundo totaliza hoje 40 milhões de toneladas de CO2. A gente é capaz, tem potencial para capturar isso só no estado de São Paulo. E isso significa muita receita para o país, se a gente considerar que o mercado de carbono vai ser estabelecido aqui. Então, a gente estimou em algo entre 70 bilhões de dólares anuais, chegando a 100 bilhões de dólares anuais,
a depender do valor do crédito de carbono. Num cenário mais otimista, em que a gente chega a um crédito de carbono entre 90 e 100 dólares por tonelada, a gente teria então um potencial de 100 bilhões de dólares anuais para projetos de captura e armazenamento de CO2. Uau, é um potencial que a gente precisa explorar o quanto antes, né, Isabela? Agora, continuando, uma outra coisa interessante que eu vi que vocês vão divulgar também nesse relatório é o nosso potencial relacionado à energia, né? Você falou aí do etanol, mas eu queria falar também da energia de hidrogênio verde, né? Hidrogênio azul, desculpa, que são aí aliadas do sequestro de carbono e que a gente tem também um grande potencial para explorar, né, Isabela? Isso, a gente ainda não consegue quantificar em valores o quanto a gente é capaz de produzir de hidrogênio azul, porque isso vai depender de uma decisão política. Se haverá mais investimento na construção de plantas de hidrogênio azul no momento, ou se a gente vai focar exclusivamente no hidrogênio verde, ou se a gente vai começar pelo hidrogênio azul, de forma que esse hidrogênio, que tem um custo menor atualmente, fomente a infraestrutura necessária para o hidrogênio e aí chegando então no hidrogênio verde. Mas o fato é que como a gente tem um potencial de exploração de gás natural, que é de onde a gente faz o hidrogênio azul, então a gente converte o gás natural e captura o CO2 que seria emitido para a atmosfera nesse processo. Como a gente tem no Brasil muito potencial para a produção de gás natural, a gente tem muito potencial para a produção de hidrogênio azul. Mas ele deve ser sempre visto como um caminho para chegar no hidrogênio verde, que é de fato o hidrogênio renovável e com muito baixa emissão de carbono. Sim, é legal a gente explicar aqui para o nosso público que o gás natural, ele não é considerado uma fonte de energia renovável, mas ele é uma fonte de energia muito mais limpa que petróleo, que carvão, que tudo isso, né, Isabela? E agora, então, para a gente encerrar, eu queria que você falasse rapidamente que vocês já apresentaram, né, esse relatório nos Estados Unidos, eu queria que você falasse como que foi a recepção por lá dos especialistas quando veem o potencial do Brasil. É muito interessante ver a reação do público estrangeiro, e aí não só dos americanos, tinha muita gente nessa conferência que a gente foi, de dizer, nossa, a gente não sabia que o Brasil tinha tanto potencial, porque não é tão divulgado. Como a gente está no Brasil muito concentrado e corretamente concentrado na questão do reflorestamento e do restauro florestal, essas soluções baseadas em tecnologia têm sido menos divulgadas. Então, foi muito bom ver que houve uma surpresa e que essa surpresa não só foi positiva, como gerou muito interesse do público estrangeiro, de investidores, de empresas que estão fora, em eventualmente colocar seu financiamento aqui e construir projetos de CCS aqui no Brasil. Muito interessante, Isabela. Foi um prazer conversar com você e saber um pouquinho mais desse nosso potencial todo. Obrigada pela participação. Muito obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Bom, e agora a gente vai fazer então um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver que no Rio Grande do Sul a implantação do projeto Aliança Mais, que alia maior produtividade para a agropecuária associada à conservação, vai ser supervisionado pela Agência Francesa de Desenvolvimento. E ainda, os eventos climáticos causaram prejuízos de 287 bilhões de reais à agropecuária brasileira entre os anos de 2013 e 2022. As chuvas em excesso foram responsáveis por 14% das perdas agrícolas. Nós vamos falar sobre esse assunto e detalhar as perdas na agricultura e também na pecuária. Daqui a pouco, a gente volta já. Você pode acompanhar o Canal Rural nas redes sociais. Fique por dentro de tudo que acontece no mundo agro, com atualizações diárias. Para seguir no Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube e Twitter, é só procurar como @Canal Rural. Acompanhe também nas plataformas de streamings do Canal Rural os nossos podcasts. Giro do Boi, Canal Rural Clima, Lancecast e muito mais. Ouça curiosidades e informações aqui no Canal Rural. Um estado rico em biodiversidade e gigante na produção agropecuária. Lugar onde pessoas e empresas estão comprometidas com um mundo melhor. Terra fértil para se plantar agora o futuro das novas gerações. É o MT Sustentável, que você vê aqui no Canal Rural. Apoio Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Curiosidade do agro.
Você sabia que o Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo? A cadeia produtiva do milho é bastante interessante para o aquecimento da economia brasileira. Mato Grosso lidera com a maior produção. O milho está presente em diversos mercados e pode ser utilizado em diferentes segmentos como maquiagem, shampoo, cervejas, sementes, produção de etanol e muito mais. E aí, gostou? Fique ligado, já já tem mais! O produtor rural conhece os desafios de produzir com sustentabilidade. E a Agro Brasília traz o que há de mais inovador em soluções tecnológicas para superar esses desafios. Pesquisas, insumos, máquinas e implementos agrícolas, pecuária, veículos e muito mais. Agro Brasília 2023. Tecnologia para a sustentabilidade. De 23 a 27 de maio no Parque Tecnológico Ivaldo Sense. Participe! Protagonismo de quem nasce para a vida no campo, a alegria de quem ama o que faz, a lida diária, o suor de cada dia, as delícias feitas com maestria, do pequeno ao grande produtor. A paixão pelo leite é o que nos move. Desbrave com a gente os caminhos do ouro branco pelo Brasil. Ouro Branco, leite e progresso. Programa de qualidade total rural está mudando a imagem do campo. Na Auriverde, esse movimento está colocando ordem na casa, em cada casa de associado. Durante 11 anos, a propriedade do Laércio ficou praticamente fechada. Um pouco arrendada, um pouco não. É que ele, o pai e a mãe decidiram ir morar no Mato Grosso. Lá, como funcionários, eles atuavam na avicultura. O tempo passou, a saudade de casa foi aumentando. E aí eles decidiram voltar para construir a própria história. Por ter tudo organizado, você vai ter uma qualidade de vida melhor, vai se sentir mais feliz, vai trabalhar mais animado, né? E hoje você tem a propriedade na ponta do lápis, né? Praticamente. Acompanhe todos os domingos o programa Agro Nacional. Jaqueline Silva traz todas as questões do universo agro. Acompanhe informações sobre tecnologias produtivas, manejo, pecuária, economia, sustentabilidade e muito mais. Agro Nacional. O mundo agro passa por aqui. Domingo às 6 da manhã. Estamos de volta e agora é hora do quadro Pecuária Sustentável na Prática. A necessidade do equilíbrio entre a economia e a questão ambiental é um tema recorrente em tempos de combate às mudanças climáticas. Reduzir a perda da biodiversidade faz parte dessa discussão. No Rio Grande do Sul, a implantação do projeto Alianza Mais, que alia maior produtividade para a agropecuária associada à conservação, ganhou um incentivo de peso recentemente. A iniciativa deve receber investimentos de 7 milhões de euros ou 40 milhões de reais da Agência Francesa de Desenvolvimento, a AFD. E quem vai falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto agora é a Letícia Dufay, que é diretora da entidade. Seja muito bem-vinda aqui ao Planeta Campo, Letícia. Muito obrigada, bom dia. Muito bom dia. Bom, rapidamente para a gente começar, eu queria que você fizesse um panorama, né, do projeto Alianza Mais para o público saber do impacto do projeto que a gente está falando e também falar um pouquinho especificamente também de como essas práticas conservacionistas elas são tão relevantes que têm refletido até mesmo na preservação de pássaros em extinção ali no bioma Pampa, né, Letícia? Perfeito. Agradeço pelo convite e pela oportunidade também de apresentarmos o projeto. Então, este projeto busca a melhor e mais relevante maneira de apoiar o desenvolvimento econômico dos produtores da região, preservando ao mesmo tempo a biodiversidade e as pastagens nativas do bioma Pampa. A nível internacional, quando se fala dos biomas do Brasil em geral, a gente acha quase exclusivamente no bioma Amazônia. Mas o Brasil, obviamente, é muito mais rico e possui outros biomas bem importantes, como o bioma Pampa,
que merece também nossa atenção e cuidado a fim de reduzir a perda de biodiversidade e contribuir, assim, com os desafios das mudanças climáticas. E gostaria de relembrar, infelizmente, que tendo sofrido uma perda de mais de 2 milhões de hectares nos últimos 15 anos, o bioma Pampa está sob ameaça. Então, é por isso que o projeto Aliança Mais é tão importante. Reflete perfeitamente a nova estratégia do Fundo Francês para o Meio Ambiente Mundial, que leva em consideração os desafios e riscos também crescentes para o meio ambiente, integrando inovação. A emergência climática, a perda acelerada de biodiversidade, as consequências econômicas e sanitárias da pandemia agravam a vulnerabilidade das populações e dos ecossistemas. Neste contexto, este fundo, com a AFD, pretende reforçar sua ação para promover a inovação em prol da proteção do meio ambiente mundial e do desenvolvimento sustentável. Legal. O que é interessante também neste projeto é a modelagem do projeto. Foram mais de 2 anos de conversas com nossos parceiros da BRDE e da Save Brasil para fechar o acordo. E agora temos uma parceria bem inovadora que alia um fundo francês, uma instituição financeira brasileira para o desenvolvimento social, uma ONG de renome internacional, equipe de especialistas do bioma e, obviamente, o setor privado, constituído por todos os produtores rurais, e também o setor público, desculpem, com estruturas públicas e institucionais da região. Legal, Letícia. Bacana entender um pouquinho mais de como funciona, né, esse projeto e essa parceria de vocês. E eu queria entender também como que vai ser o acompanhamento da AFD para garantir, né, que os resultados que vocês estão esperando, que vocês estão investindo, realmente aconteçam. Com todos os protagonistas que já mencionei, que vão participar na supervisão do projeto, na pilotagem do projeto, então esta parceria é essencial e vamos trazer vários instrumentos de financiamento, Blended Finance, que incluem uma linha de crédito especial que vai ser gestida pela BRDE, incentivos a fundos perdidos, que são trazidos pelo Fundo Mundial francês para o Ambiente Mundial e para a AFD, e também uma assistência técnica. E acho que o sucesso do projeto vai ser na proximidade entre todos os protagonistas e os que vão beneficiar também, obviamente, os produtores, e isso é muito importante. Com certeza, Letícia. Bom, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu queria saber um pouquinho mais desse projeto, mas eu convido vocês para voltar outro dia para a gente conhecer mais detalhes. Muito obrigada por enquanto. Muito obrigada a você. Tchau, tchau. Bom, e a gente aqui em São Paulo, a gente tá num friozinho, né? A gente tá essa semana aqui com um pouquinho mais de frio no estado e já fica aquela dúvida, né? Será que esse friozinho vai embora ou será que ele vai apertar ainda mais até chegar o inverno, né? Pra gente isso é puramente curiosidade, mas para quem vive aí da terra, né, ficar de olho na previsão do tempo é essencial, até porque os extremos climáticos estão cada vez mais causando perdas no campo. Segundo um levantamento da Confederação Nacional de Municípios, feito com base em dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, os eventos climáticos causaram prejuízos de 287 bilhões de reais à agropecuária brasileira entre os anos de 2013 e de 2022. O tamanho da área atingida, ela é equivalente à extensão dos territórios do Rio de Janeiro e de Alagoas juntos. A seca é o que mais prejudica o produtor rural. As perdas chegaram a 6 milhões e 800 mil hectares de lavouras. A falta de chuvas foi responsável por 87% dos prejuízos na agropecuária nos últimos 10 anos. Já as chuvas em excesso também foram responsáveis por perdas aí na casa dos 14%. 3 bilhões de reais isso significa. Segundo a Confederação, em alguns...
As perdas agrícolas significaram aí 30 bilhões de reais. Segundo a Confederação, em alguns estados as perdas foram muito expressivas, né? Em Pernambuco isso chegou a 20,1%. Já em Sergipe foram 16,4% e no Rio Grande do Norte 13,8%. Já na pecuária, os prejuízos foram num total de 70 bilhões de reais. A falta de chuvas foi responsável por 92% de perdas na atividade. Juntos, então, agricultores e pecuaristas, eles perderam 85 bilhões de reais em 2022. Isso significa quase 22% de todo o prejuízo acumulado nos últimos 10 anos. Agora, falando em eventos climáticos no geral, incluindo tanto áreas secas quanto chuvas em excesso na agropecuária, os estados do Nordeste e também do Sul do país foram os mais afetados, com 36% e 33% de prejuízos para a agropecuária entre 2013 e 2022. Na agricultura, o Rio Grande do Sul ele foi o estado mais prejudicado nos últimos 10 anos. Foram, olha só, 38 bilhões e 500 milhões de reais em perdas nos últimos 10 anos. O Paraná veio logo na sequência com 26 bilhões e 300 milhões e Minas Gerais com 24 bilhões e 800 bilhões de reais de prejuízo. Na pecuária, o estado que mais sofreu foram 56% de perdas, né? Os maiores danos aí registrados na Bahia. Eles tiveram aqui, os baianos tiveram aí 14 bilhões e 73 milhões em perdas, enquanto Minas Gerais ficou com 16 bilhões e 58 milhões em prejuízos. Tudo isso por conta aí dos efeitos climáticos. E agora então chegou a hora da gente ver como que foi a nossa votação, né? Como que foi aí a nossa enquete. Eu te perguntei no comecinho do programa, o Brasil pretende escalonar a redução do desmatamento ilegal em quanto? As opções eram número 1, 15% até 2024, 40% até 2026 ou 50% em 2027. Tinha também a opção de todas as alternativas. E boa parte do nosso público aí com 50% das participações respondeu que todas essas alternativas juntas, né? Bom, para zerar em 100% o desmatamento ilegal até 2030, a intenção do Brasil é ir evoluindo aos poucos nos próximos anos, né, até alcançar, então, a meta completa. E além desse objetivo de zerar o desmatamento ilegal, o Brasil também se comprometeu em restaurar e reflorestar 18 milhões de hectares de florestas até 2030, alcançar até essa data também a participação de 45% a 50% das energias renováveis na composição da nossa matriz energética. Outro objetivo aí do nosso país é recuperar 30 milhões de hectares de pastagens degradadas e ainda também incentivar a ampliação da nossa malha ferroviária, como vocês estão vendo aqui no telão. Temos muito trabalho a fazer para alcançar todas essas metas aí, né, pessoal? Bom, com essas informações, então, o Planeta Campo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia nesse programa e até amanhã, ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Cotação da soja, oferecimento Bayer. Se é Bayer, é bom.
Prepare-se! Você vai conhecer o time com os maiores craques do Brasil. Uma verdadeira seleção de variedades campeãs com grandes talentos em todas as posições. Juntos, você e esse time com a mais alta tecnologia vão conquistar os novos patamares de produtividade. Conheça a escalação completa que a Monsoy traz para você no site monsoy.com.br. A sua previsão do tempo a qualquer hora, em qualquer lugar, está ainda melhor. O podcast